Olá galera, eu sou a Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez para um caso criminal francês inédito. Se você está chegando aqui hoje, fica sabendo que esse aqui é canal para a gente bater papo. É uma conversa mesmo, para a gente saber que as pessoas são uma caixinha de surpresa e que infelizmente a gente não conhece ninguém. A maldade, ela está em qualquer lugar do mundo e cabe a cada um de nós a gente cuidar da nossa segurança, porque ninguém vai fazer isso no nosso lugar. O caso que eu vou estar contando para vocês hoje é o caso do Jamel Leomy. Essa história se passa numa cidade no norte da França, pertinho ali de Paris. A gente está em janeiro de 2010. A Julie Derouet, de 26 anos, mãe de 2 filhos, ela vai até a delegacia. Nesse dia ela estava cheia de hematoma, que ela tinha acabado de sair do hospital faziam algumas semanas, e ela vai ali para estar informando a polícia uma tentativa de roubo na casa dela. Ela sabia que era uma tentativa de roubo porque ela chegou até a casa dela, estava tudo no lugar. Quando ela abriu a porta, estava tudo bagunçado e ela olhou as coisas de valor, estava tudo no lugar. Então, alguém tinha tentado roubar alguma coisa, ela não sabia o que era até então, e ela estava achando estranho. Quem que entrou aqui em casa? Porque a porta não foi arrombada, a janela não foi quebrada, é alguém que tem ou que teve a chave da minha casa um dia. Ela começou a ligar os pontos e foi até a delegacia contar a história dela. Ela disse para a polícia na delegacia que ela achava que o ex-namorado dela, um tal de Jamel, ele tinha entrado na casa dela para estar procurando alguma coisa. E ela fala para a polícia, olha, o que eu tenho para contar para vocês é uma história muito bizarra, não sei se vocês vão acreditar em mim ou não, então pega papel e caneta aí porque a história vai ficar muito longa e eu espero que vocês acreditem em mim. Eu acho que o meu ex-namorado, ele tentou me matar no mês passado. E eu fui para o Marrocos para estar conhecendo a família dele, porque o Jamel ele é de origem do Marrocos, então ele me disse, olha, vamos lá para minha casa, quero que você conheça meu pai e minha mãe. Então como eu estava toda apaixonada por ele, fazia uns 6 meses que a gente tinha um relacionamento e tal, eu estava doida para querer casar, ter uma vida de princesa, então eu falei, poxa, eu vou para o Marrocos conhecer a família dele, porque daí o negócio vai ficar sério mesmo. Então foi isso que a Julie ela fez, ela foi para o Marrocos. Isso era finalzinho ali de dezembro, lá pelo dia 20, ela chegou lá em Marrakech e ela toda feliz e contente porque ela ia encontrar o príncipe encantado dela, né? O Jamel ia estar ali no aeroporto. Quando ela chegou no aeroporto, ela começou a esperar e nada do Jamel aparecer. Ela alugou um carro e foi até o hotel que o Jamel tinha falado para ela que tinha uma hospedagem já paga para ela, que ele ia ficar no melhor hotel ali de Marrakech, um hotel chique, com tudo que ela queria. Ele tratava mesmo a Julie como uma princesa e gostava de dar muito presente para ela. Então não foi diferente nessa viagem. Só que ela começou a ficar muito preocupada e conforme o tempo foi passando, ela começou a ficar puta da vida. Falou, pô, o cara faz eu sair da França, eu cheguei em Marrakech, o cara não vai me pegar no aeroporto, eu tenho que alugar um carro, dirigir até o hotel, eu nem conheço o país. Chego no hotel, o cara não chega. Aí foi passando a tarde, à noite, ela sozinha. Quando deu 11 horas da noite, o Jamel apareceu do nada lá no hotel. Daí a Julie ficou totalmente puta, xingou ele pra caramba. Que é isso, cara? Você faz eu deixar meus 2 filhos lá na França, eu venho aqui pra estar conhecendo sua família e você some. Xingou, começou a dar uns tapas nele. Do nada, o Jamel ajoelhou, tirou uma caixinha com um anel e pediu ela em casamento. Nessa hora, o que a Julie fez? Começou a chorar e é óbvio que ela falou sim, né? Ai, quero casar com você, ai, que maravilha. Depois que ela aceitou, eles conversaram um pouquinho e daí ele falou, olha, então vamos agora mesmo lá pra casa dos meus pais, é na cidade do lado. Fica mais ou menos 1 hora daqui. Então você vai no seu carro, Julie, que você alugou, e eu vou no meu. Que depois a gente fica na cidade dos meus pais e lá você já aproveita e deixa o carro na operadora onde você alugou, porque tem aqui no Marrocos inteiro. Então saíram os dois do hotel, né? O Jamel ele foi na frente com o carro dele, a Julie foi atrás, porque ela não conhecia o caminho, ela ia seguindo. Então foram andando, foram passando alguns minutos. Teve um momento ali do trajeto que a Julie ela perdeu de vista o Jamel. Então, falou, caramba, cadê? E do nada, ela começou a sentir que alguém estava batendo nela atrás. Ela não sabia o que era, começou a entrar em desespero, gritava, tentava controlar o carro dela e tinha alguém tentando tirar ela da estrada, desesperada. O carro dela capotou e ela, né, com toda essa pressão, esse negócio de acidente, ela ficou meio grogue, ela tentou sair do carro e quando ela estava tentando sair, entrou alguém, pegou ela pelo colarinho e começou a bater demais na Julie. Ela apanhou até ela desmaiar. Ela acordou alguns dias depois, ela estava no hospital sem saber o que tinha acontecido e ela viu que o Jamel, ele estava ali nos pés da cama dela, agradecendo demais, muito feliz dela ter acordado e ele ficou ali com ela uns 2, 3 dias. Depois desses dias, ela foi transferida aqui para a França e ela perdeu
total o contato com o Jamel. Nunca mais ela entrou em contato com esse cara falou com ela, sabe? Ele simplesmente assim evaporou da face da terra. E foi nessa hora que a Julie ela começou a duvidar desse cara e desse amor que ele tinha por ela, tratava ela muito bem, queria apresentar para a família. Nessa hora ela ligou os puntos e falou: poxa, eu fui pro Marrocos, o cara fez tudo o que fez comigo, depois ele sumiu do nada, aconteceu um acidente, agora minha casa tá toda revirada, alguém entrou, não pegou nada de valor, alguém queria alguma coisa. Aí ela falou: eu tenho certeza que foi o meu ex-namorado, porque antes de eu ir pro Marrocos, ele me fez assinar seguro de vida, que se eu morresse, quem receberia o dinheiro era o Jamel. Então, minha gente, o Jamel, com a morte acidental da Julie, ele receberia mais de 8 milhões de euros. Então a Julie, nessa hora, ela tinha certeza. Eu fui enganada esse tempo todo, esse cara quis ter esse relacionamento comigo, porque ele sabia que no fim ele ia sim causar um acidente para ele ganhar dinheiro. Aí ela falou: para mim, a única coisa que faz sentido é isso, porque eu fui pro Marrocos, ele me fez assinar uns 4 contratos de seguro de vida. Não é normal. Nessa hora a polícia parou, pensou, era uma cidadezinha pequena, tal, o pessoal conhecia todo mundo. Aí falaram assim: peraí, a gente conhece esse nome. Esse cara já veio aqui porque ele já perdeu uma esposa com um acidente também. Vamos pesquisar um pouco mais. A polícia viu que em janeiro de 2007, o Jamel ele tinha perdido a esposa dele, a Kathleen Vasseur. E foi um acidente também com o carro. A Kathleen, ela tinha ido comprar uma bicicleta, já era um pouco à noite, umas 5h30, 6 horas mais ou menos, o sol já estava baixando. Ela comprou essa bicicleta e para ela voltar para casa, ela não conseguiu colocar no carro. Então, o que eles fizeram? O Jamel falou: olha, você vai conduzir na bicicleta, eu vou atrás de você com o carro e pelo menos assim eu vou iluminando a estrada. Então foi isso que ela fez, confiava no marido dela, né? Eles eram casados. Então a Kathleen, ela pegou a bicicleta, foi andando e no meio da estrada aconteceu um acidente. Alguém bateu na bicicleta da Kathleen, ela perdeu o controle, caiu. Como o Jamel ele estava atrás, ele saiu do carro e foi tentar ajudar a esposa. Só que, infelizmente, ela foi para o hospital e perdeu a vida. Todo mundo que chegou nesse local de acidente, viu a bicicleta caída, o pessoal falou na delegacia que era estranho porque o Jamel ele estava em cima da esposa. Ele não estava sentado assim de um modo para ajudar, parecia que ele estava querendo sufocar. Todo mundo falou isso na delegacia, mas o pessoal não deu muita atenção na época não, porque o Jamel era um cara assim de boa, não tinha antecedentes criminais, era professor, não arrumava briga com ninguém, era um cara do bem. Então o pessoal falou: não, na hora dos desesperos a pessoa faz ali um movimento que ela não sabe e tal. Então o pessoal deixou quieto e realmente lamentaram demais a morte dessa moça. Só que a polícia viu nessa hora que depois que essa moça morreu, ele recebeu uma bolada, mais de 1,5 milhão de euros com a morte dela, porque a Kathleen, ela também tinha seguro de vida. E ficaram sabendo também, pela mãe da Kathleen, que a filha tinha casado com o Jamel, mas a mãe não sabia. Eles casaram escondido assim, sabe? Acho que o Jamel fez a cabeça da Kathleen dizendo: olha, não, conta pra sua mãe, vamos casar nós dois aqui rapidinho e tal. Então ele fez tudo escondido com essa menina, casou com ela e depois de mais ou menos uns 5, 6 meses de casamento, aconteceu o acidente e ele ganhou a bolada do seguro de vida e ficou rico. Vou falar um pouquinho mais do Jamel agora aqui para vocês. Ele, como eu já falei, era professor, uma pessoa do bem, não tinha antecedentes criminais, nada. Ele cultuava o corpo dele, gostava muito de academia, malhar, se definir bem. Ele era muito sedutor, paquerador, falador. Ele gostava de envolver a mulherada, sabe? Ele era mesmo aquele bico doce, aquele Dom Juan. Ele deixava a mulherada toda no charme. Aí logo que a mulherada tava na dele, ele já começava a dar presentinho. A mulherada infelizmente caía nessa. É o homem da minha vida. Tá me dando presente. Tá me dando presente caro. Tá me levando pra viajar. A mulherada caía. Daí depois ele vinha com uns papinhos estranhos de viajar com a pessoa, tal e coisa e tal, e fazia o que queria com a mulherada. Ele era assim. Ele era bem charmosão e gostava dessas coisas. Só para vocês saberem também, ele tinha uma esposa oficial, uma tal de Celine. Ela sim estava com ele o tempo todo, mas ele, fora desse casamento, tinha várias amantes. Inclusive a Kathleen, a Julie, só que ninguém sabia, sabe? Tinha várias mulheres, mas uma não sabia da outra. Todo mundo pensava que era uma só, mas não, tinham várias. Talvez a única que soubesse era a oficial, a Celine. Ela sabia e aceitava tudo. Mas por quê? Nessa hora da investigação, a polícia decidiu ligar para as empresas de seguro de vida para saber se ele tinha mais algum contrato.
E a polícia caiu assim por terra, falou, caramba, esse cara tem seguro de vida. Teve pra Kathleen, teve pra Julie, e descobriram que tinha uma outra moça chamada Karine, que também tinha um outro seguro de vida rolando para ela. E a polícia viu com a empresa de seguro que nesses dias aí o Jamel estava pressionando demais a empresa de seguro para estar finalizando todo o contrato de seguro de vida dessa moça Karine. Aí a polícia falou assim, nossa, vamos atrás dessa Karine, porque se ele está querendo acelerar as coisas com o papel, talvez ele esteja querendo fazer mal para essa moça, para ela perder a vida e ele ganhar de novo uma bolada. Se é isso que ele tá fazendo, porque já tem duas mulheres aqui falando a mesma história, vamos atrás dessa Karine para ver se ela conhece e o que ele tá propondo para ela nesses dias. A polícia falando com a Karine, eles viram de cara que ela tinha alguma dificuldade intelectual. Sabe aquela pessoa que é um pouquinho mais lenta, ela falava as coisas, mas falava dando risadinha, ela era um pouco assim meia bobinha, não sei se eu posso usar esse termo, mas aquela pessoa que você leva na conversa, ela era muito inocente, tadinha, ela tinha um baixo nível intelectual ali, ela não sabia ler, não sabia escrever. E daí perguntaram pra ela onde você conheceu o Jamel, ela falou, eu conheci ele numa sauna que a gente faz umas coisinhas meio assim picantes e dava risada, então a gente saía de vez em quando, fazia umas festinhas. E daí, o que mais? Um dia ele me levou num café pra gente tomar um café e pediu pra assinar um bando de papel. Assinei, nem sei o que é porque eu não sei ler, mas assinei um bando de papel. Da polícia falou, caramba, ele tá dando golpe, porque deve ser sim seguro de vida. Aí começaram a ligar para as empresas e viram que realmente ele tava tentando acelerar as coisas para finalizar esse contrato. E daí perguntaram pra ela, e aí, você tá vendo ele esses dias? Ele falou, sim, e final de semana ele falou que queria viajar comigo, ia me levar para algum lugar pra gente ficar o final de semana. Então a polícia tinha certeza, ela vai ser a próxima vítima. Ele vai pegar essa moça e vai fazer alguma maneira acontecer um acidente para ele estar recuperando o dinheiro, visto que os contratos estão sendo finalizados pelas empresas de seguro. Mesmo sabendo de tudo isso, não era uma prova concreta. Eles não podiam falar, foi ele que fez isso com a primeira esposa, a Kathleen, foi ele que causou o acidente para a Julie no Marrocos e ele vai fazer alguma coisa. Não tinha nada de concreto. A polícia não podia afirmar nada. O que eles estavam fazendo no meio tempo, eles estavam exumando o corpo da primeira esposa para saber se eles encontravam algum vestígio, para saber se ela tinha sido morta asfixiada, porque se ele ficou realmente em cima dela, com todos aqueles testemunhos ali falando que era estranho o jeito que ele estava tentando salvar a vida da Kathleen, então a polícia resolveu exumar o corpo para estar fazendo novos exames. Infelizmente isso não deu em nada, porque o corpo estava muito deteriorado, o caixão também, então não tinha como saber o que aconteceu e qual era a causa real da morte, não tinha como saber, tinha passado muito tempo. Então a polícia ali falou, vamos chamar ele para o interrogatório, mas infelizmente a gente não tem nada de concreto para estar pondo ele na cadeia. No interrogatório do Jamel, ele estava super de boa, super tranquilo, respondia todas as questões numa boa. Ele falou para a polícia que a Julie, ela era muito possessiva, muito ciumenta e ficava atrás dele. Ele falou, eu nem tava aí pra essa mulher, ela ficava enchendo meu saco, pode olhar meu telefone, pode olhar o histórico, se vocês quiserem, ela ligava para mim o tempo inteiro e mandava mensagem. A polícia foi olhar o histórico e realmente eles viram que, tipo assim, em 2 meses, tinham mais de 900 mensagens da Julie, a moça que teve o acidente no Marrocos, pra ele. E ela sempre mandava mensagem, às vezes, olha, tô te ligando, responde. Por que você não responde? Pô, cara, tá enchendo a porra do meu saco, responde. Cara, puta merda. Ela era agressiva, falava muito palavrão, xingava ele mesmo por mensagem, perdia a paciência e tava sempre atrás. Dava pra perceber que ela queria falar com ele. E quando ele sumia, às vezes ela ficava em cima. A polícia viu, realmente, será que essa mulher é louca a ponto de simular um acidente pra tá jogando a culpa no cara? Ok, tudo bem. E a polícia falou, mas poxa, você estava, parece que por perto, você estava no hotel com ela, que ela falou que você até pediu ela em casamento. Daí ele falou, não. Nesse dia aí que vocês estão falando pra mim aconteceu esse acidente, que foi lá pelo dia 20 de dezembro, eu estava em Casablanca, que é a 100 quilômetros de Marrakech, e eu estava com a minha esposa, a Celine. E a Celine pode confirmar isso, porque eu estava com ela em casa. Então a polícia anotou tudo isso e tal, aí entraram em contato com as autoridades lá no Marrocos, e eles viram que quando aconteceu o acidente da Julie, a polícia do Marrocos, eles não anotaram nada, quem estava ali, quem estava prestando socorro, se era o marido dela ou não. A única coisa que tinha era acontecer um acidente com o carro tal, quem estava conduzindo o carro era a Julie, e foi isso, não tinha nome de mais ninguém. Então quando ele usa esse álibi da Celine, da esposa, conversando com a Celine, ela falou, com certeza, eu estava na minha casa em Casablanca,
E o meu marido Jamel estava comigo. Então ele tinha um álibi perfeito, porque a polícia não anotou todas as informações aí do dia do acidente da Julie. Então, mais uma vez, a polícia não tinha nenhuma prova concreta contra o Jamel e contra a esposa dele, a Celine. Sem nenhuma pista, sem nada de concreto, a polícia começou a pedir ajuda para o pessoal da psicologia para estar estudando a personalidade de cada um aí dos envolvidos. Esses profissionais, eles viram que a Julie e a Karine, elas eram pessoas assim super manipuláveis. Elas eram frágeis, elas eram bobas às vezes, inocentes, acreditavam nas pessoas, davam tudo de um bom coração. Elas eram pessoas assim muito abertas, mas de uma forma bem perigosa. E a polícia ficou sabendo também que já a personalidade do Jamel era totalmente diferente. Ele era super manipulador, ele era perverso e ele sim usava as mulheres como objeto. Ele gostava de ter prazer em usar as outras pessoas. No ano de 2012, olha como o tempo foi passando. A juíza que pegou esse caso, que era bem difícil aí de achar as provas concretas, ela decidiu fazer uma simulação do acidente da Kathleen, que foi aquele acidente que a moça estava de bicicleta, o carro bateu e ela perdeu a vida. Porque normalmente quando tem a batida ali de carro numa bicicleta, se o carro não tá tão forte, a pessoa não morre do nada. Então, levaram todos os testemunhos que falaram que o Jamel estava em cima da Kathleen e estava sentado de uma forma, tipo, para sufocar, e fizeram o mesmo movimento. E ficou claro ali para todo mundo que estava vendo e para a pessoa que estava embaixo que ela estava quase perdendo a respiração. A moça que estava fazendo a simulação com o cara que tinha o mesmo peso do Jamel em cima dela, ela falava, gente, tô quase sem respiração, gente, eu paro de respirar, sabe? Então ficou claro nessa hora que o Jamel, ele não estava tentando ajudar a esposa a respirar, ele estava querendo sim sufocar a Kathleen. O julgamento desse cara aconteceu em abril de 2014 e nesse julgamento ele jurava inocência. Não tem provas contra mim, eu não fiz nada, tá tudo errado, eu sou um cara do bem, eu só tenho antecedentes bons, sabe? Pra ele tava tudo bem. Só que começaram a falar de todas essas coisas aí, falaram da simulação, as empresas de seguro foram nesse julgamento e falaram, olha, é bem estranho esse cara teve 4, 5 contratos de seguro de vida na nossa empresa, e ele já pegou um, agora quase pegou outro da moça aí do Marrocos que teve esse acidente, é estranho, e ele sempre tá querendo, né, que as apólices de seguro sejam revistas, tal, ele sempre tá ligando, sempre tá em contato, isso é estranho, que normalmente um cliente tem um contrato, eles têm vários, isso não é muito normal. A Karine, aquela moça que tinha baixa, né, intelecto, ela foi falar e foi ela quem mais convenceu os jurados, porque ela era assim muito simples e ela falou que ela foi enganada, ela assinou os papéis porque ela não sabia de nada e ela pensou que ela estava confiando numa pessoa. O resultado saiu no final do julgamento e antes de dar a pena, um cara que o Jamel não estava esperando, um amigo dele, foi depor e ele falou assim, olha, teve um dia na minha vida que eu estava devendo dinheiro para o Jamel e eu não tinha como pagar. Ele me pôs dentro do carro e falou assim, olha aqui, cara, eu tô precisando do dinheiro, você vai me pagar e se você não tem o dinheiro, eu vou te dar uma dica. Você escolhe uma mulher aí, amante, uma qualquer aí que você achar pela rua, fica com ela um tempo, depois você faz ela assinar seguro de vida, leva ela para um país tipo Marrocos, porque lá é mais de boa, acontece um acidente com ela, ela morre e você pega a bolada, aí você me paga. Esse cara, depois, ele falou isso no julgamento. Então a polícia falou, pô, esse é o modus operandi do cara, não tem erro, já se repetiu aqui 3 vezes. E ele ainda dá conselho para os amigos. Então a pena caiu, né? Ele pegou 30 anos de prisão fechada, sendo que nos primeiros 12, ele não pode pedir uma condicional. Ele tem que ficar só preso lá na cadeia, não tem liberdade condicional, não. É óbvio que ele pediu um segundo julgamento, né? Aqui na França é muito fácil ter um segundo julgamento quando o criminoso fica tristinho com a pena dele. Então, o segundo julgamento aconteceu. Segundo julgamento aconteceu em fevereiro de 2016 e nesse julgamento o Jamel estava do mesmo jeito, jurando inocência, não fiz nada, vocês não têm provas concretas e tá tudo certo, isso é um erro da justiça, eu não fiz nada. Só que a pena não mudou não, ele pegou 30 anos do mesmo jeito, só que o que mudou aqui foi quando ele vai poder pedir liberdade condicional. A partir de 18 anos. No primeiro julgamento era 12, agora no segundo aumentou. Ele só vai pedir liberdade condicional quando ele cumprir 18 anos de prisão fechada.
Esse foi o nosso caso de hoje, minha gente, um caso pra gente pensar, pra gente refletir, ficar em alerta. Esse cara aí que se dizia ser o Dom Juan, o bonitão, charmoso, que engabelava a mulherada, tinha bom papo. A gente tem que abrir o olho, seja a gente homem ou mulher. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, já dizia a minha avó. Então, quando alguém começa a dar muita coisa pra você, te agradar demais, abre o olho. Nada vem de graça nessa vida, não é mesmo? Eu espero que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Muito obrigada pela sua presença até aqui e até o próximo vídeo, galera.